Boa noite, queridos irmãos. Esse é o Ministério Cristão Fé e Vida. Esse é o nosso culto dominical, culto de levar a palavra até a sua casa, culto de ensino da palavra, culto de orarmos pelos motivos aos quais temos recebido a cada dia, de nos posicionarmos diante do Senhor, diante de tudo aquilo que nós cremos que Ele quer fazer nesse tempo. Gostaria que você convidasse nesse momento as pessoas da sua casa, gostaria que você convidasse as pessoas que estão perto de você para que juntos pudéssemos ler a palavra, para que juntos pudéssemos pensar algumas coisas pertinentes a esse tempo que estamos vivendo e, acima de qualquer coisa, dizer para o Senhor, por através tanto dessa fala, como também daquelas questões que nós vamos levar para como atitude no nosso viver. E isso eu quero salientar nesse início de culto a importância de nós lermos a palavra, de nós estudarmos a palavra, mas de não negligenciarmos. E como falávamos no culto passado, falando da visão, tanto do ministério quanto a visão que Deus quer que tenhamos sobre mundo, sobre relacionamento, sobre tudo isso, um compromisso cada vez maior com as pessoas que estão perto de nós. Queridos, esse tempo em que vivemos é um tempo importantíssimo para aquilo que nós vamos viver lá na frente. Não adianta de nada nós passarmos por essa pandemia, nós passarmos por essa situação toda, e graças a Deus nós temos recebido várias mensagens de irmãos que se restabeleceram, que estavam doentes, como o irmão Vanderlei, que estava doente, graças a Deus já está em casa, está se restabelecendo. Outros irmãos que tiveram essa doença estão recuperados. Pessoas que estavam na UTI há vários dias e que agora já estão indo para o quarto, como um pessoal lá de Porto Xavier. Tudo isso, querido, nos alegra. Mas passar por uma tribulação tão grande, tão extensa, como todos nós estamos vivendo, e isso é uma coisa que me chama a atenção, querido. Não importa o grupo social, não importa o intelecto, não importa se a pessoa estudou ou deixou de estudar. Essa doença ela veio trazer um sentimento de nós entendermos que, por sermos seres humanos, nós temos um padrão ou uma forma de vida que ninguém pode se julgar maior que outro. Ninguém. E eu quero, nessa noite, começar falando isso, querido. A importância de nós estarmos apegados não a coisas, não aquilo que pode se tocar, o benefício, o valor no sentido de monetário, ou o valor no sentido de me sentir bem daqui a pouco. E eu explico isso, porque isso é meio complicado só dizendo assim numa frase. Nós temos que nos alegrar por termos um sentimento. Eu falava com alguns irmãos nessa semana, a coisa mais importante, querido, é aquilo que a gente guarda aqui dentro de bons momentos. E é claro, se eu tenho dinheiro, se eu tenho bastante dinheiro, e eu vou para algum lugar, vai ser ótimo os momentos que eu vou viver naquele lugar. Mas não são as coisas que me trarão, mas sim as pessoas que estavam comigo naquele momento. E até se eu estava sozinho e eu tive uma boa experiência, é isso que vai ficar de valor no meu coração. Então, eu creio que mais importante que ter é estar. E nem é ser, querido, porque o ser muitas vezes, ele, em alguns casos, ele é muito mais algo que massageia o nosso ego. Eu não quero ir por essa linha nessa noite, eu quero entrar na palavra a qual nós vamos ler essa noite, vamos trabalhar. Nós temos trabalhado em cima de um pensamento em relação à visão que Deus tem nos dado e a visão que o Senhor ele estipulou para que nós andássemos.
E essa visão, querido, a principal característica dela que eu creio, e nós líamos aqui semana passada a visão do ministério, é criar em nós, indivíduos, um sentimento de que nós somos filhos. Nós usamos o texto de Efésios, né, que o Senhor nos predestinou antes da criação do mundo para que fôssemos filhos por adoção através de quem? De Jesus Cristo. E eu salientava naquela noite que nós falávamos na semana passada, se você não olhou esse vídeo, você pode olhar ainda, a importância de entendermos, a essência de compreendermos que essa visão, essa forma que eu estou vendo as coisas, esse jeito que eu estou olhando as coisas, é que daqui a pouco vão me fazer alguém satisfeito com o meio em que eu estou vivendo, mesmo que eu não tenha muito. Porque dentro do sentimento humano, dentro da forma humana de pensar as coisas, nós temos por tendência a achar que a satisfação está na quantidade. E a satisfação não está na quantidade. A satisfação está na qualidade. Porque se você for pensar, querido, muitas vezes, nós como indivíduos que temos uma visão, e a nossa visão ela é contraposta por outras pessoas, e às vezes nós olhamos e nós pensamos assim, cara, eu acho que daqui a pouco eu que estou errado, porque a grande quantidade de pessoas que está pensando diferente de mim, e aí eu acudo cada um de nós com o texto que temos estudado desde o início desse ano. Né? Jesus ele dizia aos discípulos, e aí cabe aqui uma nota, que há uma grande diferença, e às vezes a gente esquece disso. Multidão. Se você for ler os 4 evangelhos, você vai notar, agora veio uma ideia aqui, os 4 evangelhos, se você for notar, Jesus ele vivia no meio da multidão. Há um texto lá que diz que a multidão o comprimia. Outro texto diz assim, e ele entrando em tal lugar, curou a todos. Há um outro texto que diz lá daquela viúva lá, né, que Jesus ia caminho afora e uma multidão vinha com o rapaz morto. Então, Jesus estava sempre nesse meio de multidão. O que é multidão? Grupo de pessoas. Uma quantidade muito grande de pessoas juntos ali, mas só que havia uma divisão entre multidão, que era o grande grupo, e discípulos. E além disso, havia ainda mais uma distinção entre discípulos mais chegados. E havia ainda mais um grupo ainda, que era dos discípulos aos quais Jesus revelava grandes coisas. Jesus tinha os 70, né, que o texto fala ali, e depois ele tinha os 12, ele tinha os 3 principais, e ele tinha ainda Pedro, que era o que estava sempre na discussão com ele, e ainda tinha João, o discípulo amado, ao qual, quando ele está na cruz, ele olha para João e diz assim, João, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí teu filho. E esse mesmo João, havia um propósito tão grande na vida dele, que a gente vai ler lá em Apocalipse, que esse João, ele vai para a ilha de Patmos e ele diz lá assim, ó, esta é a revelação das coisas. Cara, esse cara tinha um algo especial. Eu não quero aqui, queridos, e é estratégico no sentido do que eu vou ler e do que a gente vai pensar nessa noite, nós pensarmos que Cristo Jesus, ele tem algo para cada um de nós. Mas, pegando o texto de de João 17, nós vemos Jesus falando, Senhor, eu te agradeço por esses que tu tem me dado. Quem são esses? A multidão? Não, os discípulos. Posteriormente no texto, depois do versículo 15, ele diz assim, Senhor, eu não oro só por esses, os discípulos, mas oro por todos aqueles que hão de alguma forma, eu interpretando o texto, de alguma forma, voltarem-se, estarem junto de mim,
junto dessa palavra, o 14, o 16, a palavra é que santifica eles, esses também os livra do mal. Quem são esses? Nós. Nós que estamos vivendo nessa última geração. Nessa geração, querido, que eu creio que é a geração do fim. Pastor, mas o senhor sempre salienta que a geração do fim, ela começou desde a morte de Cristo Jesus e ele proclamando que ele voltaria e levaria a igreja dele em glória. Sim, essa é a esperança. E a cada geração que vai passando, a cada geração que vai tomando posse, como por exemplo hoje, queridos, eu sou uma pessoa de 51 anos e eu saliento bastante isso, eu saliento muito isso. Por quê? Porque a minha idade não pode me dar um comportamento ou um pensamento de que eu vivi tudo. Mas também não pode me tirar o mérito de ter vivido algumas coisas. E ao mesmo passo que eu entendo que a geração nova, a geração de pessoas que estão abaixo dos 30, elas têm desfrutado de algo muito maior do que eu desfrutei na minha época de 30 anos, isso não nos faz distantes, mas nos faz andar juntos como discípulos. Complicado isso, né, querido? Mas a gente tem que pensar. Então, eu quero que você abra sua Bíblia nessa noite para nós lermos um texto. E esse texto, ele me chamou a atenção. E, na verdade, hoje pela manhã eu peguei ele quando acordei e me lembrei desse texto. Eu estava num pensamento e eu não lembrava de um texto fixo. E aí me lembrei desse texto. Vamos ler lá em Lucas capítulo 7. Jesus está falando sobre João Batista. E, na verdade, né, João chama os discípulos dele e orienta os discípulos dele a ir lá perguntar para Jesus. Jesus, tu és o Messias que havia de vir? E aí Jesus fala para ele, olha, cara, tá aí os sinais, interpreta por ti mesmo. Não é nessa parte aqui de João que eu quero entrar, mas eu quero entrar a partir do versículo 30, que diz assim: Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele, por João, que era o batismo do arrependimento, o batismo da transformação, ao qual Jesus falou para Nicodemos, convém que tu nasça da água, batismo do arrependimento, e do Espírito, que é o quê? É o batismo de compromisso. Pode ser, queridos. E nós estamos falando isso numa aula que eu participo com o pastor Pablo. Às vezes nós temos o erro de pensar que as pessoas já sabem tudo sobre a Bíblia e pregar os textos em cima disso. E nós temos que voltar a coisas simples. E uma das coisas simples que eu quero voltar é isso aqui. Não é a questão dos batismos, que em outro momento a gente fala, mas esse pensamento aqui, Vós não foste batizado por ele. E disse o Senhor, a quem, pois, eu compararei os homens dessa geração? A quem eles são semelhantes? Eles são semelhantes a crianças que, assentadas na praça, chamam umas às outras e dizem, tocávamos flauta e não dançastes. Cantávamos murmurações e não lamentastes. Porque veio João Batista que não comia pão, nem bebia vinho, e dizeis, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizeis, eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. E um dos fariseus desejava que ele comesse com ele. E ele, entrando na casa do fariseu, reclinou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, ela era uma pecadora. Sabendo que Jesus estava na mesa à casa do fariseu,
trouxe um vaso de alabastro com unguento. E ficando atrás dos seus pés, chorando, começou a derramar lágrimas sobre os seus pés e enxugava-lhe com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Ora, o fariseu que havia convidado viu isto e falava consigo, dizendo: se este homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher é esta que o toca, pois ela é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, eu tenho algo a dizer-te. E ele disse: Mestre, diga. Havia um certo credor e tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-os a ambos. Dizei, pois, qual deste vos amará mais? E Simão respondendo disse: Eu suponho aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: Tu julgaste corretamente. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu esta mulher? Eu entrei na tua casa e não me deste água para os pés, mas essa derramou as lágrimas sobre os meus pés e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Tu não me beijastes, mas essa mulher, desde que entrou, não parou de beijar os meus pés. Tu não ungiste a minha cabeça com óleo, mas essa mulher com unguento ungiu os meus pés. Por isso eu te digo, os pecados dela, que são muitos, lhe são perdoados, porque ela muito amou. Mas quem pouco é perdoado, pouco ama. Queridos, esse texto é uma preciosidade muito grande, e ele faz um link com tudo que nós temos lido a respeito de João 17, ao qual Jesus diz que ele quer nos livrar do sentimento do mal do mundo atual. E tudo isso me veio, querido, porque nós temos um defeito. E eu quero confessar para você que, em primeiro lugar, eu vi esse defeito em mim. Eu vi esse defeito em mim. Eu estava ouvindo uma rincha, esse é o termo, de pastores, grandes pastores, homens renomados, homens que têm igrejas em todo o Brasil, homens que têm visualização de 30 mil, 40 mil, 1 milhão de visualizações dos seus vídeos, e os dois discutindo e brigando por uma situação. E eu comecei a olhar aquilo e comecei a pensar também em situações que eu já vivi, e eu me peguei, queridos, fazendo comparações. Se nós estivéssemos todos no culto, né? Estivéssemos aqui no prédio, mas estivéssemos com pessoas, eu diria assim para a pessoa, para vocês, eu diria o seguinte: diga à pessoa que está do teu lado, comparação. E, queridos, isso é a coisa mais terrível que o ser humano ele tem sobre si. E eu me olhando e olhando algumas situações, eu disse assim, cara, isso é um pecado terrível que nós fazemos. Um para com os outros e até para a nossa própria saúde mental. Comparar uma coisa com outra. Óbvio, querido, que nós temos esse parâmetro de comparação para um lado positivo também. Mas eu quero puxar para um lado negativo da comparação, tipo, às vezes nós olhamos a vida de uma pessoa e nós comparamos com a nossa vida e nós temos ciúme daquilo que aquela pessoa está vivendo, mas nós não sabemos o quanto ela ralou para estar ali. Esse é um aspecto, né, positivo em relação a trabalharmos bastante. Mas também, querido, às vezes nós olhamos para a pessoa e nós dizemos assim, puxa, aquele cara está tão bem, mas nós não sabemos o grau de pecado que aquela pessoa entrou para estar vivendo aquele momento que ela está vivendo de auge de pessoas visualizando. É uma coisa muito interessante, né, querido? É o mundo hoje que nós vivemos. Né? Eu lembro, mais ou menos na década de 80, final da década de 80, início da década de 90, né, eu fui morar em Porto Alegre. E, queridos, não existia celular. A verdade, existia celular,
mas não existiu de uma forma popular como hoje. Vai vir muito adiante, vai vir quase lá no ano 2000, o crescimento dessa questão de rede social, tudo isso. Então, ali naquela época, queridos, a gente ainda, alguns assim, mandavam carta, uns para os outros. Mas também, querido, aquela questão assim, para te conversar com uma pessoa, eu me lembro muito bem, na cidade onde eu nasci, Minas do Leão, era uma cidade muito pequena. E essa cidade não tinha telefonia geral na cidade. Existia um posto telefônico. E eu me lembro, existiam... tem gente agora que vai pirar o cabeção, porque nem sabe o que é isso. Existiam orelhões. O que é um orelhão? Acho que todo mundo sabe o que é isso. Era um lugar onde tinha um telefone público que se colocava fichas. Eram fichas, tipo de moeda, assim, E ali tu colocava as fichas e aí tu ligava para a pessoa. Aquela ficha tinha um tamanho de tempo, Tipo assim, 1 minuto era cada ficha, e aí tu ligava para casa, lá para de Porto Alegre para Minas do Leão, e a minha mãe, ela ia no posto, tal dia, tal hora, eu combinava com ela, próximo dia eu vou ligar tal hora, e ela ia lá e eu ligava para ela, e aí tu ouvia as fichinhas caindo, tchic, tchic, tchic. Como é que tu tá, filho, coisa e tal, aquela coisa, a falecida mãe falava. E nós estávamos em um tempo, querido, assim, que, no meu caso, eu era um rapaz que 18 anos, 19 anos, estava começando a trabalhar numa empresa, estava começando a comprar minhas coisas por mim mesmo, apesar de eu ter trabalhado antes, mas era um salário fixo, e carteira assinada. E aí, queridos, tu olhava alguns no teu trabalho e eles tinham mais coisas que tu. Eu vivi essa situação. E tu dizia assim, cara, como é que esse cara consegue comprar tudo isso? E tu te comparava, se eu chegar a um lugar desses, eu queria, sabe? E aí tu ficava comparando, mas cara, o cara ganha o mesmo salário que eu, como é que o cara consegue ter tanto? É nesse sentido de comparação que eu estou falando. Um erro muito sério que nós temos, querido, é comparar uma pessoa com outra. Nós não sabemos o que ela viveu. É como, por exemplo, assim, uma pessoa, ela achar que por uma pessoa estudar, ela é desqualificada porque Jesus sempre falou dos humildes. Uma comparação errada, querido, porque não é por aí. Esse sentimento é um sentimento errado que nós temos. E aqui Jesus está olhando para o povo e está dizendo assim, a quem eu compararei vocês? E isso, querido, é uma coisa muito séria. Porque aqui Jesus está falando assim, cara, eu vou comparar vocês a crianças. E eu até usaria o termo assim, crianças mimadas, que ficam 2 grupos, um de cada lado da praça. Um toca flauta e o outro grupo diz assim, nós não vamos dançar porque é eles que estão tocando flauta. Queridos, há um mundo que nós vivemos hoje de uma inveja terrível, e eu olhei para mim e me perguntei, Senhor, essa inveja está no meu coração, e eu quero orar, Senhor, tira toda a inveja do meu coração. Eu não quero me comparar com outros irmãos, mas eu quero me centralizar na tua vontade para aquilo que eu devo viver. Entende isso que eu estou falando, querido? O fariseu aqui, o Simão, ele olha aquela mulher e ele diz, essa mulher é uma pecadora, como é que Jesus está fazendo isso? Está aceitando isso dela? Mas o interessante é que quando Jesus indaga ele diz assim, pois não, mestre, cara, eu vejo assim, de uma forma figurada no mundo que nós vivemos hoje, um sentimento assim, as pessoas se comparando umas às outras e uns querendo ser maiores que os outros. Esse meu vídeo, ele vai para um grupo de pessoas que estão aliançadas conosco. Poucas pessoas são aquelas que são de outras congregações que ouvem essa minha pregação. Poucas são. Mas seria isso para todos nós. Que, querido, é uma coisa terrível o que nós fazemos com o nosso viver, de nos compararmos com situações, porque nós somos individuais. Entenda isso que eu estou falando, querido. Eu não sei a carga que vai no coração de cada um, eu não sei como é que cada um chegou até ali onde ele está, mas uma centralidade de um pensamento
É essa que Jesus está dizendo, cara, quem muito pecou tem que entender que muito lhe foi perdoado, então muito ele tem que amar. Dando um sentimento, querido, que o mundo que nós vivemos hoje ele é totalmente corrompido, mas eu não posso me comparar com o sistema que está aí fora. Eu tenho que viver dentro daquilo que Deus tem me dado nesse tempo. E o que Deus tem me dado nesse tempo, e aí, queridos, tudo isso que eu falei é tipo uma introdução para o que eu vou falar agora nesses últimos 10 minutos. Que é o quê, queridos? Querido, você tem que ouvir aquilo que Deus tem colocado para nós como congregação, para nós como povo. O Senhor não nos chamou para estarmos num grupo de pessoas que tem uma igreja imensa. Deus não nos chamou para fazer um sistema de pensamento que as pessoas vão todas elas se prostrar diante de nós e dizer, entenda isso que eu estou falando, parece debochado, mas é sério isso. Porque alguns, queridos, eles se vislumbram com homens. Oh, meu mestre, cara, aqui não tem mestre, velho. Aqui tem um só mestre, a saber, Cristo Jesus. Tanto eu, quanto a pastora Márcia, quanto o pastor Marcos Davi, quanto a pastora Bruna, nós temos no nosso coração, e outros líderes que andam conosco, nós temos no nosso coração humildade. Nós queremos aprender a andar com humildade, como essa mulher pecadora andou. Ela entendia o seu pecado e ela não ensoberbecia o coração pelo fato de Jesus estar falando a ela que muito tinha sido perdoado o pecado dela. Muito pelo contrário, ela continuou prostrada no chão. Salmo 27, né? Eu tenho falado muito sobre isso, eu estou lendo um livro que fala bastante sobre isso. Salmo 27, a gente leu até, se não me engano, no domingo a gente fala sobre o Salmo 27, hoje. No dia de hoje a gente falou de manhã sobre o Salmo 27. Uma coisa eu busco diante do Senhor, estar na casa dele todos os dias da minha vida. O que é isso, querido? Essa busca de humildade nossa é de estar prostrado diante do Senhor, como essa mulher ficou. E ela não se importou com quem estava em torno dela, ela continuou intercedendo, chorando no chão, dizendo, ali dentro da murmuração, no sentido não de murmurar, de uma forma de reclamar de algo, mas no sentido de suplicar. Uma súplica de adoração ao Mestre. Querido, Deus nos chamou para isso, Deus não nos chamou para estar em holofote. Deus nos chamou para um sentimento de João Batista, mas naquela figura de nós ficarmos para o lado, nós não fomos chamados para destaque especial. Apesar do Senhor nos dar destaque em muitos momentos, Ele não nos chamou para isso, mas todo o destaque que nós temos, nós não queremos que entre no nosso coração e se torne um troféu. Uma palavra que eu, como pastor, tenho trazido e que eu quero que entre no teu coração e faça morada. Eu quero ter o suficiente. O que é o suficiente, querido? Dentro do meu padrão de pensamento, é ter um carro bom, é ter uma casa boa, é ter móveis e utensílios domésticos bons. Coisas boas, querido. Nada de luxo, mas se Deus te deu uma casa excelente, glorifica, porque você trabalhou para isso, glorifica o nome de Deus muito mais ainda. Se Deus te permite, querido, comprar um carro 0 quilômetro, glorifica o nome do Senhor, diz Senhor, obrigado, porque eu sei que até aqui tu é que tem me ajudado a chegar aqui. Eu tenho conversado muito com um irmão que ele diz isso, pastor, cada dia eu noto mais que a bênção do Senhor vem sobre mim por causa da fidelidade de Deus sobre a minha vida. E o erro, querido, que eu estou apontando nessa noite, até o nome dessa pregação, ele fala um pouco sobre isso, é que nós queremos nos comparar a quem tem trazido para si, ou tem obtido para si, por forma ilícita. E nós não trabalhamos de forma ilícita. Nós não trabalhamos explorando. Nós não trabalhamos extorquindo. Nós não trabalhamos mentindo. Nós trabalhamos, querido,
querendo viver o padrão da palavra do Senhor. João 17 é a palavra que o Senhor tem nos dado. E Jesus disse: Pai, eu oro para que tu os livre do mal. Que mal é esse, querido? É o mal que vai fazer com que nós vivamos o sentimento lá de Mateus 21, 24, que diz assim, ó: nos últimos dias, o amor de muitos esfriará. Esse amor que vai esfriar, querido, é porque eu vou olhar o pecador e vou dizer assim: eu não sou pecador que nem ele, eu sou pecador que nem ele. Eu fiquei meio atordoado com uma fala de um irmão que ele dizia assim, ó: mas o fulano, né, falando mal do outro pastor, o fulano falou que ele tinha um sentimento no coração dele, que sempre tinha que estar ajustando a vida dele. Não, vocês viram isso que ele está dizendo? Significa que ele tem pecado? Não, cara, eu fico pensando, onde é que está a cabeça de uma pessoa dessa? Qual do homem hoje no mundo, mulher, ser humano, que vai poder dizer assim, ó, não tenho pecado? A própria palavra diz que ele é mentiroso. Todos nós vivemos em sentimentos terríveis, querido. Essa pandemia tem tirado de nós boas coisas, mas tem extraído do nosso fundo do nosso coração sentimentos horríveis, do tipo, alguns isso é punição sobre aquela família. Não, querido. Se houvesse punição no sentido geral para todos nós seríamos punidos. Porque nós temos inveja, porque nós temos, muitas vezes, cobiça no nosso coração. E a cada dia, queridos, que eu pego mais essa palavra, e como nós estamos andando a Bíblia inteira, eu fico vendo, cara, como eu conheço pouco a Bíblia. Porque uma coisa é, querido, você lê a Bíblia quando você tem 17, 18 anos de idade, 20 anos de idade, quando eu li a primeira vez a Bíblia inteira. Isso é um sentimento, o pensamento, a vida que eu tinha. Lendo hoje com 51, e eu, pelas minhas contas, querido, essa deve ser a terceira ou quarta vez que eu estou lendo a Bíblia inteira, mas eu nunca tinha lido a Bíblia assim em um ano. Eu sempre tinha lido em mais tempo. E eu sempre fiz uma prática que tinha sido me ensinada. Eu lia primeiro todo o Novo Testamento, e depois eu ia lendo primeiro Salmos, depois Provérbios e depois lendo todo o resto. Então, é a primeira vez que eu estou lendo ela nessa sequência que a Bíblia está escrita. Cabe nota aqui, né, que não é a ordem cronológica. Né? Isso é uma outra coisa que isso aí a gente conversa, se você quiser, eu te passo a ordem cronológica dos fatos aqui. Mas, lendo ela inteira assim, sequencialmente, eu tenho me impressionado, cara, como tem coisa que a gente esquece no decorrer dos dias. Como tem coisa que a gente deixa de lado. Salmo 23, que foi um dos primeiros, ou se não, o único salmo que eu decorei inteiro. A gente esquece de decorar. Pastor, mas o que adianta decorar? Adianta decorar para estar dentro do meu coração. E eu querer viver, porque eu falei isso desde o início. Não adianta de nada nós lermos a palavra e não vivermos ela. E, no fim, eu estou olhando tudo isso e eu estou me colocando como essas pessoas que Jesus diz, eu comparo a vocês como crianças. Uns tocam flauta e outros dizem, não vamos dançar. Outros lançam murmurações, lamentações, melhor, e vocês não lamentam. Cara, não, nós temos que ser únicos. Unidos em um propósito, em uma convergência, Cristo Jesus. Todos nós sentados à beira dos pés dele, ou aos pés dele, chorando e dizendo, Senhor, nós somos pecadores. Nós temos tido uma prática aqui em Santo Ângelo, toda sexta-feira nós temos nos reunido, às 19 horas temos orado. E a minha oração, meus irmãos têm orado junto comigo, mas eu tenho feito uma oração
E ela tem sido uma oração igual todas as sextas-feiras, numa parte desse momento de oração eu tenho orado pelo nosso governo federal, nosso governo estadual, nosso governo municipal. Porque Deus tem me dado uma palavra, querido, que nós temos que ir e dizer, cara, Deus está olhando tudo isso que vocês têm feito. De bem e de mal. E vai haver paga para isso. Pastor? Sim, querido. Porque a igreja, ao invés de andar em um ritmo, ela se compara a pessoas do mundo e começa a querer se beneficiar das coisas que as pessoas do mundo se beneficiam por forma ilícita. E isso está fora. Nós temos que tomar um padrão, querido, da palavra, o padrão de Cristo no nosso viver, não pensando que nós temos direito ou mérito, e eu estou de olho fechado falando isso, porque isso até me envergonha. Alguns eles pensam que só é um mérito das coisas que eles fizeram. Cara, é um pensamento que eu tenho dificuldade. Eu expresso isso para você nesse final de ministração. Eu tenho dificuldade em pensar que Deus vai me colocar de lado e vai me desprezar por alguma coisa e vai prezar um cara pelo fato dele estar ali pregando para um grande grupo e esquecendo do humilde, esquecendo do menor, ou fazendo uma divisão entre pessoas por cor. Eu não consigo, queridos. Queridos, eu não consigo acreditar em um povo ou em um sistema religioso que apoia um governo pelo simples fato desse governo vai nos... Como eu ouvi algumas pessoas, nós temos que colocar uma pessoa do nosso grupo para que ele defenda os nossos interesses. Cara, eu não preciso de que ninguém defenda o meu interesse, porque eu tenho o maior defensor do mundo, que me livra de todo o mal e tem poder de fazer um milagre, mesmo que eu morra, ele me ressuscite. A saber, Cristo Jesus. É Cristo Jesus. Então, nessa noite, eu quero deixar essa palavra com você, querido. A quem o Senhor pode nos comparar? Há homens que têm lutado para levantar a glória do Senhor e devolver a ela, porque em tudo dá glória. Mas também vivei para a glória do Senhor, para honrar o nome dEle. Se eu tenho comida, eu honro o Senhor. Obrigado, Senhor, pelo alimento diário. Se eu não tenho comida, Senhor, a Tua graça e o Teu amor têm me sustentado. E eu sei que Tu vai me dar nesse momento aquilo que está me faltando. Eu continuo honrando Ele. Mesmo com doença, sem doença, eu estou Te glorificando, Senhor. Eu permaneço na Tua presença, Senhor. Me cura. 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 Tira as pessoas da UTI, Senhor. Tira as pessoas que estão vivendo esse sofrimento, não importa a situação que elas viveram antes, mas tira elas, Senhor, para que elas possam glorificar o Teu nome, porque o homem ele tem que entender que a maior coisa que ele faz nessa terra é glorificar o nome do Senhor. E isso, querido, não há comparação a se saber. A vida eterna junto do Senhor. Mas essa vida eterna, ela está entrelaçada com o meu viver diário hoje, me preparando para a restauração de todas as coisas, a saber, o milênio. E essa restauração de todas as coisas vai fazer com que a ecologia seja restaurada, que a vida do ser humano, a saúde do ser humano e principalmente o pensar, Romanos capítulo 12, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E nada disso pode ser comparado com o grande mover. Tudo que eu tenho vivido não pode ser comparado com tudo isso que eu disse antes, desse mover de Deus sobre a terra. Então, nesse tempo, querido, pegando tudo isso que eu falei, eu quero dizer para você, não se compare com os outros, mas tente se espelhar em Cristo Jesus, viver plenamente com Ele, meditando na palavra, honrando o nome dEle, a cada adversidade dizendo, Senhor, Tu és comigo para que eu possa resistir e ir à frente, tendo uma certeza, essa mulher, o Senhor, Ele
termina essa explanação dizendo assim: versículo 47. Por isso eu te digo, os pecados dela, que são muito, lhe são perdoados, porque ela muito amou. Mas a quem pouco é perdoado, pouco ama. Que o Senhor possa nos perdoar e nós possamos confessar diante dele a cada dia. E olhar dentro de nós e dizer: Senhor, eu quero crescer em Ti. Me perdoa. Porque hoje eu não fui tão bom quanto eu deveria ser com os meus filhos. Senhor, perdão porque eu não fui tão bom quanto eu deveria ser ao meu patrão. A tudo dai glória ao Senhor. Senhor, perdão porque eu não fui tão bom quanto eu deveria ter sido, porque é Deus que nos faz melhores. Com a minha família, com a minha comunidade a qual eu vivo. Que o Senhor nos ajude, querido, nesse tempo. Que o amor dele faça diferença no nosso coração. E nós possamos crescer em amor, a saber, no cabeça, Cristo Jesus. Feche teus olhos, quero orar contigo, Pai. Eu abençoo a casa dessa pessoa, eu abençoo a família que está à frente desse televisor, desse notebook, desse celular, Senhor, escutando essa palavra. E eu oro, Pai, para que Tu abençoe e toque a vida deles. Aqueles que estão doentes, Senhor, por qualquer enfermidade, mesmo que seja Covid ou outra enfermidade, nesse momento, vem com Tua cura sobre eles, vem com Tua libertação sobre a vida daqueles que têm necessidade de libertação. Aqueles, Senhor, que estão com problemas, Senhor, na mente, Senhor, a mente tem sido embotada pelo viver desse mundo, pelas tristezas, pelos medos, até pela inveja, pela comparação errada com as pessoas que se têm comparado. Senhor, eu oro nesse momento para que Tu venha com a Tua cura e a Tua saúde mental sobre a vida das pessoas. Vem com o Teu Espírito Santo e nos faz cada vez mais cheios do Teu amor e da Tua graça, em nome de Jesus. Querido, eu quero pedir para você estar conosco a cada manhã no nosso devocional do plano de leitura da Bíblia. Se você, por um acaso, parou, eu quero insistir para você retornar. Há tempo ainda de você retomar. Esteja vendo pelo menos os vídeos, isso é bom. Quero também salientar, querido, quarta-feira temos um culto abençoado que nós mandamos aqui nesse canal do YouTube. Quero te pedir também, querido, que você esteja atento às nossas redes sociais. A gente vai estar lançando algumas coisas, como eu falei. Lá em agosto nós estamos fazendo 10 anos de Ministério Cristão Fé e Vida. Vão haver algumas coisas, alguns convidados que a gente vai fazer, ainda outras lives, porque eu creio que ainda vai ser necessário. Mas quero pedir também para você estar contribuindo com o teu dízimo, tua oferta, tua primícia, teu melhor diante do Senhor. Sabendo que não é a um homem que você dá, mas é para que a obra continue. Se por acaso, alguém quiser doar alimento, roupa, também estamos aceitando, querido. Nós abençoamos a vida de muitas pessoas através desse nosso ministério de assistência social. E que, acima de qualquer coisa, querido, nessa semana você possa ter a paz no teu coração e ter a tua casa cheia do amor de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde e faça a diferença no teu lar, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.